Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje um videozinho diferente porque vamos falar sobre 3 mortes no set de filmagem. Bom pessoal, hoje, nessa quarta-feira, não tem nenhuma estreia, né? Seja nos streamings, seja no cinema só estreia amanhã, streamings também começa a embalar um pouquinho mais amanhã. Então não tinha nenhum vídeo planejado para hoje. Sendo assim, eu resolvi fazer um vídeo que há tempos eu queria fazer. Na verdade, desde o ano passado, quando o diretor de fotografia, a Halina, acabou morrendo no set de filmagem de Rust. Então isso me trouxe à mente alguns casos de pessoas, atores, etc., que morreram dentro do set de filmagem. Sendo assim, com essa premissa, eu resolvi buscar 3 casos que são casos emblemáticos. Mas antes de falar sobre isso em si, entrar nessa lista, eu convido vocês a se inscreverem no canal, caso não sejam inscritos ou inscritas. Deixe um like no vídeo para fortalecer o trabalho. Quanto mais like o vídeo tem, mais ele chega entre as pessoas. Bem como dê uma olhadinha na descrição para me seguir no Instagram, conhecer também os meus livros, todos os links estão lá. Eu escrevo fantasia, suspense policial e terror. Quem puder dar sua força para a literatura nacional, eu agradeço demais. Sem mais delongas, então, vamos começar com a lista. Já que a gente está falando de uma lista de atores, atrizes, profissionais que morreram em set de filmagem, por que não falar então da primeira atriz que morreu no set de filmagem em Hollywood? Claro que ao longo do mundo pode ter acontecido casos anteriores, mas em Hollywood esse foi o primeiro, que no caso é da Martha Mansfield. Ela acabou falecendo em 1923, ou pelo menos o filme é de 23, que é o filme The Rower of Virginia. E como foi esse caso? Para tentar não estourar o orçamento, o diretor começou a acelerar o ritmo das filmagens no final do longa. Sendo que ali, por volta do último dia de filmagem, ele acabou fazendo os atores, o elenco no geral, trabalhar por 14 horas, de forma que acabou desgastando muito todo mundo. E a Martha, para dar uma descansada depois de trabalhar tanto, foi acabar dormindo dentro de um carro ali que era cedido pelo pessoal, pelo elenco, pela produção. E ela foi se deitar vestida com o figurino que ela estava usando. Ou seja, 1923, o figurino daquela época, já imagina a quantidade de roupa que ela estava usando, vestidos, etc, muita coisa, e era de um material muito inflamável. E por que isso é importante? Vamos lá. De acordo com as investigações, o que ocorreu? Alguém do elenco, não se sabe quem, deve ter ido fumar ou perto do carro, ou dentro necessariamente do carro, às vezes se deitou junto dela para descansar também, e deixou o fósforo cair exatamente no chão do carro, que acabou incendiando o vestido. E como eu falei, material muito inflamável e uma grande quantidade de roupas, até tirar tudo, ela acabou não resistindo, foi levada para o hospital, mas faleceu devido a esse incêndio que ocorreu dentro desse carro de filmagem. Enfim, esse é o caso da primeira morte no set de filmagem em Hollywood. Agora, fazendo até uma referência ao que aconteceu no ano passado, que, para quem não sabe, a Halina, no ano passado, no Rust, morreu porque uma arma que deveria estar carregada com bala de vestim foi atirada com balas verdadeiras. A gente vai falar sobre o caso do Brandon Lee, que lá nas gravações de O Corvo, filme de 1994, o Brandon Lee ele acabou falecendo aos 28 anos com um caso semelhante. O Brandon Lee, para quem não sabe, ele é filho do icônico ator Bruce Lee, então ele era muito conhecido também por, como seu pai, cenas de artes marciais, etc. E durante o filme O Corvo ele estava ali na gravação, e naquela época era muito comum ainda se utilizar armas verdadeiras dentro do set. Claro que essas armas eram também carregadas com balas de festim, que era para ter uma reprodução do som, para dar um realismo na cena, mas para não correr risco de matar ninguém. Porém, a arma utilizada ali no filme foi carregada com algumas balas verdadeiras para poder se fazer o teste, para saber se a arma estava funcionando, e uma das balas ficou presa no cano da arma. Sendo assim, em um determinado dia, quando o Brandon chegou para fazer as filmagens, ele estava segurando uma bolsa de sangue falsa, porque iria ocorrer o tiro naquele dia. E um dos responsáveis pelo tiro, ninguém sabe exatamente quem foi, um ator, alguém do elenco da produção, pegou aquela arma e disparou contra ele, provavelmente querendo, digamos assim, fazer um teste, brincar com a bolsa de sangue também, ou se já estava gravando, enfim, esse é um caso meio nebuloso, ninguém sabe exatamente como aconteceu, qual foi o momento exato, etc. Mas o que aconteceu? Com ali a grande quantidade de pólvora nessa bala de festim, fez com que a bala que estava presa no cano saísse também. E acabou atingindo o Brandon na barriga, que é onde estava a bolsa falsa, e devido à bolsa falsa, muita gente ali na produção demorou a perceber que ele estava sangrando de verdade e estava morrendo. Então ele acabou não resistindo e faleceu também aos 28 anos.
E por fim, para fechar essa trinca, assim, né, uma lista um pouco mais curta, mas por que eu falei que queria trazer casos icônicos, vamos falar de um dos casos mais icônicos que ocorreu, que é o caso do Vic Morrow. Ele que gravou o filme, né, No Limite da Realidade, lá de 1983, ou seja, né, Twilight Zones. Ele, né, esse filme que contou com a múltipla direção, ou seja, tinha vários diretores, e no caso um dos diretores inclusive era o Spielberg, mas o caso da cena quem estava dirigindo era o John Landis. Sendo que o John Landis foi um cara conhecido, né, por levar tudo ao extremo, etc, e isso acabou trazendo graves consequências. Por quê? Ali, né, essa era uma cena que estava ali representando uma guerra no Vietnã. E o Vic Morris, ele tinha a responsabilidade ali de salvar, durante, né, um ataque, 2 crianças de um vilarejo. E quando essa cena começou a ser gravada, quando ele estava realizando esse resgate, explosões que ocorriam no set de filmagem para representar ali a guerra acabaram, né, jogando destroços para o ar. E um helicóptero que voava ali por cima da cena, que fazia parte, né, também, ele acabou sendo atingido. Em detalhe, o helicóptero voava muito baixo, o que fez com que os destroços atingissem ele muito forte e ele caísse. E quando ele caiu exatamente em cima do Vic Morrow e também de 2 atores mirins que eram carregados por ele. No caso, né, a gente teve, eu vou ler aqui do lado porque são nomes complicados, a gente teve a morte do Mika Jin Lee, de 7 anos de idade, e também da Rain Shin Chen, de 6 anos de idade. Então é um acidente trágico porque matou um ator que era conhecido na época, mas também matou 2 crianças. E aqui vem, né, uma questão de negligência que é, além do fato do helicóptero estar voando baixo, essas cenas foram gravadas às 2h30 da manhã, o que por si só não deveria estar acontecendo, já que eram 2 crianças ali gravando, e tal trabalho, né, em tal horário, ia contra a lei de trabalho infantil, elas não podiam estar trabalhando de madrugada, como eu falei, o Landis levava muito, né, as coisas ao extremo, e isso trouxe graves consequências, incluindo a morte de 3 pessoas, sendo elas 2 crianças. Como eu falei, esse é um dos casos mais icônicos, porque envolveu a queda de um helicóptero em cima de 3 atores, sendo 2 crianças. Enfim, pessoal, como a gente pode ver, gravar filmes, né, pode acabar gerando acidentes. Claro que durante, né, a evolução dos tempos, a tendência é que isso vá diminuindo por questão de segurança, mas ainda assim, acidentes acontecem, vira e mexe, as pessoas se machucam, e como aconteceu no ano passado, algumas pessoas podem acabar morrendo. A gente adora cinema, a gente ama, mas a gente torce para que tudo isso, né, acabe ficando apenas como história dos passados e respeita todo mundo que acabou falecendo, sofrendo acidente durante gravações de cinema, beleza? Bom, pessoal, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais para o canal crescer no YouTube. Na descrição tem minhas redes sociais e o link para meus livros. Eu vejo vocês no próximo vídeo, fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.